Eu queria, antes de fazer a ligação... Obrigada pelas suas palavras. Antes de fazer a ligação, doutora Darcy, eu queria dizer que vejo com satisfação ele estar tanto tempo à frente da Secretaria, mesmo tendo passado 4 ministros da Previdência, Berzoini, Romero Jucá, Amirlan, dos senadores, e agora o Nelson, que é o atual ministro, e mostrando uma regularidade de ação. Isso é importante. Eu cumprimento o Adaci por essa posição que é extremamente importante. Eu só tenho uma divergência com o Adaci, e quero colocá-la bastante claramente. É uma divergência que, como membro da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, e que nós, mais uma vez, tentamos, através de convite, que ele tivesse presente a comissão para discutir um caso da IBM. E não conseguimos isso, da Fundação dos Funcionários da IBM. Inclusive, uma carta da Comissão de Seguridade Social e Família levou 1 ano para ser respondida. Ela só foi respondida em novembro de 2005. E a razão dessa minha briga com a Fundação IBM é porque ela tem feito pouco caso dos seus funcionários. Eu cobro do Adacir essa posição, que, aliás, tem um parecer da época em que o Adacir é o secretário, em novembro de 2013, em que ela reconhece que a Fundação IBM tem a obrigação legal de ofertar a opção aos desempregados para continuarem no plano, e a própria Fundação, em juízo, confessou isso em em setembro de 2004, que não havia feito a oferta desse fato de conhecimento da SPC. E a IBM continua não respeitando os seus funcionários. Em 2001, 7 ex-empregados ganharam na Justiça essa condição, transitado e julgado no STJ, o direito de serem reintegrados, até agora não o foram, e em 22/10/2004, requereram o apoio da SPC para o cumprimento dessa decisão, o que até hoje não aconteceu. Eu gostaria de saber o que a SPC tem feito, porque, na verdade, a preocupação da SPC não é apenas com os fundos estatais, todos os fundos. E esse fundo da IBM é o zero e vezeiro em desrespeitar os seus empregados e também decisões judiciais, e, lamentavelmente, doutora Adacir, nós não temos tido o apoio de Vossa Excelência, da Secretaria, para esses funcionários, alguns deles, lamentavelmente, já falecidos. Qual a posição da SPC a respeito do desrespeito da Fundação IBM aos seus patrocinados? Me permite? Deputado, eu sou testemunha da sua atuação em defesa dos interesses aí dos participantes e dos ex-participantes da Fundação IBM. Tivemos oportunidade já de conversar sobre esse ponto algumas vezes. Primeiro, o senhor registrou aí, essa questão ela vinha já há algum tempo, anterior, inclusive, à nossa gestão na Secretaria de Previdência Complementar. Quando assumimos, em 2003, houve um pedido de reconsideração, porque a manifestação anterior da Secretaria de Previdência Complementar negava por completo o pleito dos chamados ex-IBMistas. Analisamos criteriosamente esse pedido de reconsideração e fizemos um parecer jurídico que reconheceu, no que competia a nós, no âmbito administrativo, a procedência do pleito dos ex-IBMistas, pelo menos pelo enfoque como apresentavam a matéria. Esse parecer foi usado em processos judiciais. A Secretaria se pronunciou e, numa análise criteriosa, entendeu que havia, ao menos em parte, procedência na alegação dos ex-IBMistas. E tanto foi o resultado desse parecer que eles usaram em vários processos judiciais. Depois, dávamos até como resolvida essa questão. A Associação dos Ex-IBMistas nos procurou com o seu advogado e trouxe uma questão de uma sentença, uma decisão já definitiva do STJ, se não me engano, e ali se colocava que já havia sido cumprida a ordem judicial. Veja, eu sei que tem problemas aí.
E aí houve essa discussão, se eles tinham sido reintegrados, eles seriam participantes. Se eles são participantes, eles voltam à esfera administrativa, não é isso? E, portanto, nós temos alguma capacidade de intervenção. Entendemos que eles tinham sido, tinham reingressado na fundação. Determinei que fosse interpelada a Fundação IBM, a associação certamente acompanhou isso aí, e ela alegou que dependia do cálculo, se não me engano, de uma joia, alguma coisa assim. Eu posso estar aqui cometendo algum equívoco, são muitos casos, mas esse, sem dúvida, é um caso que mereceu uma atenção especial nossa. Isso veio para a secretaria, nós determinamos o reingresso, voltou, e então a Fundação IBM pediu que, aliás, nós pedimos que ela apresentasse os cálculos. Então, voltou. Nesse vai e volta, quer dizer, esse processo não ficou parado, ele decorre, aí se arrasta algum tempo, mas não ficou parado no que nos toca. Esse processo agora, coisa que transitou, inclusive, pela área de fiscalização, foi agora para a área de análise técnica, que é um outro departamento, porque apareceu a discussão que levanta a Fundação, de que eles, como autopatrocinados, teriam que pagar. E aí existe aquela discussão que o fundo tem superávit, há uma legislação que, nos casos em que há superávit, é possível suspender as contribuições, porque o fundo já está superavitário. Então, a análise que está sendo feita, que eu acredito que não tem, deve ter coisa de um mês e pouco, essa última intervenção da Fundação, está na outra área para avaliar qual é o entendimento da Secretaria de Previdência Complementar. Se eles, como eram autopatrocinados, e se tem uma suspensão de contribuição patronal, se eles estariam também nessa condição e, portanto, ficariam imunes a essa obrigação da joia. Então, o que eu posso aqui informar a Vossa Excelência... Essa última informação que o senhor tem, o senhor pode remeter para a CPMI? A última informação que o senhor disse, que é a última que tem da... A CPMI ou ao parlamentar Arnaldo Faria de Sá, aí é só verificar qual o veículo, o caminho mais adequado, mas sem nenhum problema. Então, está agora pendente dessa análise, fruto dessa última manifestação da Fundação, que resultou da interpelação nossa, e nós vamos ter aí, eu creio que, um pronunciamento que vai, pelo menos é o desejo de todos, ter um ponto final nessa história toda. Agora, a Secretaria ela não se furtou, em momento algum, a se pronunciar e tem tido uma atuação dentro das suas competências, uma atuação que eu considero efetiva nesse caso.